Eu estou aqui com os motores que nós vamos estar instalando no nosso RoboCat TL280H. Os motores estão de acordo com o frame, tem que ser de acordo com o frame, então existe todo um conhecimento com relação à capacidade do motor, ao tamanho do frame, ao peso do frame, ao tipo de hélice que você vai usar, a amperagem dos ESCs, o tipo de bateria que você vai usar. Então isso tudo tem que ser considerado na hora da escolha dos motores. Normalmente a gente escolhe o frame e depois a gente vai escolher os motores, que tem que ser bom o suficiente para conseguir fazer o frame voar de uma maneira ágil, ainda mais se tratando de um frame como esse, que é um frame voltado para acrobacia, que é o modo de voo acro, né? E essa parte de racer também, de corrida de obstáculos, enfim. Então eu vou estar explicando isso agora nesse vídeo e também vou estar fazendo já a montagem dos motores no frame. Eu separei aqui essa caixinha vazia só para facilitar o peso do frame, que é o que a gente vai precisar para fazer o nosso cálculo. Então essa balança é interessante, que quando você liga, ela já, encontrando algum peso lá, ela já zera. E aí a gente pode colocar o nosso frame aqui e nós estamos com o peso dele da maneira que está, já com o que já tem instalado, que é já o GPS, a anteninha, todo o frame completo, com os LEDs e com os ESCs instalados por baixo. Ele deu 226 gramas. Esse é o peso do nosso frame. O que mais que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar também o peso dos motores. Então, cada motor aqui, ó, juntamente com a sua respectiva hélice, vai estar em torno aí de 28, 27, 26 gramas, 29, vai estar em torno aí de 28 gramas cada conjuntinho. E, obviamente, uma das coisas que é mais considerada é a bateria, porque ela tem um peso considerável. Olha aqui, essa aqui está com 138 gramas. Então, se você somar tudo isso, você vai ter o peso do conjunto que esses motores têm que estar suportando. Tá certo? O peso total, então, se você considerar que cada motor pesa 28 gramas, os 4 juntos vão estar pesando 112 gramas. Se você adicionar ao frame, que é 226 gramas, essas 112 e mais os 138 da bateria, você vai chegar a 476 gramas esse conjunto. Se a gente considerar mais as placas, receptor, mini, OSD, micro, mais a própria controladora de voo, que é a NASI, enfim. Vamos falar em termos redondos de uns 480, podemos até falar em 485, 490 gramas o conjunto. Tá? Então, para você poder calcular qual vai ser o motor que você vai estar utilizando, você precisa saber do fabricante qual que é a capacidade de sustentação de um motor desse, que é utilizado o termo thrust, ou credibilidade que ele tem, até quantas gramas ou qual peso que você pode pendurar
num motorzinho desse que ele aguenta. Então, existe a tabela do fabricante e essa tabela, ela apresenta as diversas situações de como é que você vai estar ligando esse motor. Se você vai estar usando ele numa bateria de 7.4 volts, né? Ou seja, numa 2S, se você vai estar usando, como é o nosso caso aqui, uma 3S, ou se você vai estar usando uma 4S, que é o que o motor aguentaria, né? Apesar que a indicação para o motor é a utilização de 3S, né? O vendedor indica, mas ele pode ser utilizado, dependendo do ESC que você tiver. Se o ESC também funcionar com esse tipo de voltagem, você pode utilizar. Então a tabela vai te apresentar, utilizando uma bateria 2S, qual o thrust que ele tem para se utilizar a hélice 50-40, ou a hélice 60-45, ou a 60-30. Qual que é o thrust que vai produzir o motor, esse conjunto, né? Bateria e mais hélice. E é isso que interessa. Você precisa saber que o thrust que você vai ter, ele vai ser no mínimo o dobro do peso do equipamento que você está trabalhando, né? Então a gente precisaria aqui um thrust desejado de 960 gramas, ou 1 quilo, que seja 1 quilo, 1000 gramas, que daria 250 gramas por motor. Esse é o número que a gente precisa. E aí a gente vai olhar na tabela e vai ver se ele vai passar, né, em termos da combinação que a gente vai usar. Então, no nosso caso, como a gente vai usar uma bateria 3S, a gente vai olhar na tabela do 3S. E ali vai mostrar, se você usar um conjunto de hélice 50.3, ele vai produzir um thrust de 309 e vai gerar uma corrente de 7.5. Tá dentro? Tá dentro. Podia usar uma hélice de 5.3. No nosso caso, é uma hélice de 60-30, né? Que seria de 6 polegadas ou 115 milímetros, né? Por 30, que é a envergadura da hélice, né? Que é quanto mais torcida a hélice, mais deslocamento de ar ela provoca e maior é o número, esse segundo conjunto, esse segundo par de números aqui. No caso 60-30, tem 50-40, tem 60-45, né? Então nós vamos estar usando a 60-30, que vai produzir um thrust de 444 gramas cada motor, que é muito mais do que os 250 que a gente precisa. Isso é aconselhável em termos de um racer, porque além desse mínimo, ele ainda tem de sobra mais quase o dobro para fazer aquelas manobras radicais, sem o motor puxar demais o equipamento. E com essa hélice, ele vai ainda produzir uma corrente menor do que aquela máxima que a gente disponibiliza nos ESCs, que é de 12 amperes. Ele vai gerar uma corrente de 11,5 amperes. Então esse é o conjunto que a gente escolheu. Está muito folgado, está muito tranquilo. Então nós estamos aqui com os parafusinhos, com tudo necessário para a montagem. A gente vai estar fazendo a montagem dele e depois a gente volta com o próximo passo que a gente vai dar para a gente estar conseguindo concluir esse dronezinho quanto antes. Obrigado pela atenção por enquanto, fica com a gente aí.